Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sou a professora Gisele e na nossa aula de Geografia de hoje nós vamos falar sobre estados brasileiros. Quando você olha um mapa, você entende muito bem do que está ali retratando, sobre o que está querendo te dizer? Vamos ver qual é a definição de um mapa. O mapa é o retrato cartográfico bidimensional do local. Através deles, representamos o espaço e as diferentes localidades da Terra. Os mapas são representações da realidade. Eles ilustram de forma reduzida uma determinada área da Terra ou do espaço geográfico. Então, através do mapa, você consegue ali dimensionar o tamanho do nosso mundo, o tamanho do nosso país, o tamanho do nosso continente ou até mesmo o tamanho da nossa cidade, dependendo do que o mapa ali se trata, de qual região. Então, o mapa ali ele é uma fotografia reduzida daquele local. É através do mapa que você consegue tanto chegar a algum local ou quanto ter noção ali da dimensão daquele espaço. E aí, nós temos aqui o Mapa Mundi para explicar para vocês que nós ficamos aqui na parte das Américas, tá? Temos a América do Norte, América Central bem pequenininha ali verde e nós ficamos aqui na América do Sul, tá? Então, nosso país aqui, ó, é na América do Sul. Antigamente, só para vocês entenderem, eu vou contar aqui uma parte da história de como aconteceu a divisão dos nossos estados, tá? Como que surgiu essa questão de nós termos a parte do norte, a parte do nordeste, do centro-oeste, do sul, tá? Então, para que você entenda isso, eu vou contar uma pequena parte da história do que aconteceu. Lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, o nosso país ele era visto desta forma, olha. Não havia divisão nenhuma. A população aqui era toda indígena. Eles eram todos nativos ali deste local, do nosso país. E quando os portugueses chegaram, eles pensaram que aqui no nosso país era muito pequeno. Primeiro, eles queriam chamar de Ilha de Santa Cruz. Depois, eles viram que o local era tão imenso que tinha que ser chamado de Terra de Santa Cruz. Então, quando eles chegaram, eles passaram ali pelaquela parte do escambo, né, da troca. Eles começaram a retirar o pau-brasil e levar ali para Portugal. Depois eles perceberam que eles podiam ir entrando mais para dentro do nosso país, desbravando, descobrindo ali regiões que eles nem faziam noção de qual era a dimensão ali do nosso país, porque eles não tinham mapa, eles não conheciam ali o local. Tá? Então, ali foram processos, acontecimentos para que levassem eles a estar entrando cada vez mais dentro do nosso país. Lá em 1534 já se tinha uma ideia e o mapa era só esse pedaço ali colorido, olha, só essa divisão. Por causa do Tratado de Tordesilhas, que os espanhóis e portugueses, né, fizeram esse tratado dividindo o mundo em dois pedaços, um pedaço era para Portugal e um pedaço era para a Espanha, eles não podiam entrar mais para dentro ali. Então, esse pedaço aqui era dos espanhóis e esse pedaço colorido era dos portugueses. Mas ali eles já tinham descoberto, eles já tinham dividido ali em capitanias. Então, cada colorido desse aqui era uma capitania. Cada colorido, uma pessoa comandava para estar passando isso
para os outros, tá? E aí, com essa situação, com o tempo, esse Tratado de Tordesilhas ele foi quebrado e eles passaram a fazer toda essa outra questão de descobrimento aqui desse outro pedaço. Mas como que ocorreu essa tão grande expansão do nosso país? Foi de acordo com o ciclo econômico. Então, na parte lá dos escambos, eles ficavam só na beirada ali, na ilha, né? Entrando um pouco para dentro do país. Depois veio o ciclo da cana-de-açúcar. Lá no ciclo da cana-de-açúcar tinha os engenhos. E esses engenhos, eles eram movidos por animais, por gado. Então, o senhor ali da casa pediam os seus funcionários para estar indo buscar esse gado. E quando eles vinham com o gado, eles não podiam passar pelos rios que cortavam ali. Eles precisavam de dar a volta. Então, sempre quando eles iam, eles buscavam cada vez mais animais e eles tinham que ir cada vez mais longe. Então, eles iam descobrindo e mapeando ali esses locais. Então, perceba-se que a cada ciclo econômico foi se invadindo cada vez mais, foi se descobrindo cada vez mais. Depois aqui do ciclo de açúcar, veio lá para a questão dos bandeirantes. Os bandeirantes, eles iam buscar os índios para serem escravizados ou para serem catequizados. E com essa procura, eles precisavam de cada vez mais ir para dentro do nosso país, porque os índios, por ser nativos daqui, eles conheciam o país muito bem. E esses bandeirantes iam cada vez mais dentro desses locais, descobrindo cada vez mais esses espaços. E aí, nesse processo, eles descobriram o ouro, que chegou em um outro ciclo econômico. Depois disso veio a crise econômica, o ciclo do café, muito importante, até a questão industrial. Então, todo esse processo fez com que houvesse todo esse descobrimento para dentro do nosso país. E aí, ficou dividido em 5 regiões. Então, nós temos aqui região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, esse formato aqui das 5 regiões tá desde 1989, que está exatamente nesse formato. Mas como se dividiu o país nesse formato? O que foi que aconteceu? Então, ali eles regionalizaram, eles dividiram por região. Então, vamos entender primeiro o que é regionalizar. Regionalizar é dividir um espaço por características comuns. Então, características parecidas. E aí, o IBGE, ele divide oficialmente o nosso país dessa forma, por essas 5 regiões. E quais foram o motivo deles estarem dividindo? Isso é para facilitar a governabilidade. Cada região, o governo cria ali políticas públicas específicas para aquela área. Políticas públicas específicas para a parte do norte, políticas públicas específicas para a parte do Nordeste com outras características, políticas públicas específicas para o Centro-Oeste e assim para o restante das regiões. Então, facilita na governabilidade e nas leis criadas para esses locais específicos. E quais foram os critérios que o IBGE usou? Primeiro, ele usou os critérios naturais, que une aí clima, vegetação e relevo, e ele também usou o critério socioeconômico, que envolve a atividade econômica daquele local e a atividade também social daquele local, tá? Então,
A divisão aí oficial é essa divisão das 5 regiões, certo? E aí ficou dividido dessa forma, olha. Nós temos aqui o norte com Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Essa parte aqui é a maior região do Brasil onde se encontra a floresta amazônica. Então perceba-se que nós temos características incomuns aqui nessa região. Temos também ali o Nordeste, que ficou Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, aí lá menorzinho, essas partes menores, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E as características incomuns aqui? Região de lindas praias. Então, essas cidades aqui são banhadas pelo litoral, por lindas praias. E o Centro-Oeste? O Centro-Oeste temos Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, que é a capital do nosso país. Aqui, eles regionalizaram porque eles costumam dizer que aqui é o celeiro agrícola do país, onde a comida é produzida e também é onde fica o Pantanal. E o Sudeste? Nós estamos ali no Sudeste, não é? Nós não moramos em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais e na cidade de Governador Valadares? Então, no município de Governador Valadares, nós ficamos aqui na parte sudeste, olha. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E essa parte aqui, ela é considerada um polo industrial, contendo a maior parte da população do país, com grande diversidade cultural. O que aconteceu aqui? As pessoas, elas foram migrando ali para aquela parte, para esse polo industrial, para trabalho. E com essa questão deles irem migrando ali, a maior parte da população brasileira é localizada somente aqui nessa região. E aí, a grande diversidade cultural, porque nós somos de regiões diferentes do nosso país e culturas diferentes, hábitos diferentes, né? Assim como nós vimos na aula anterior. Também temos aqui a parte do sul, contendo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Essa parte aí, ela foi colonizada pelos europeus. Então, a maioria das pessoas, eles vieram, né, imigrando para esse local. Então, os europeus vieram para esse local, especificamente a maioria italianos, alemães e poloneses. E ali trazendo a sua língua, a sua cultura, o seu jeito de vestir, as suas comidas típicas, as suas danças, tradições e etc., né? Inúmeras riquezas da cultura do povo italiano, alemão e polonês. Então, depois que temos essas regiões, nós temos agora os estados. E como que esses estados foram divididos? Então, primeiro nós temos um território, um local demarcado. Depois, precisa-se de ter uma comunidade, pessoas ali naquela região. Ser organizado politicamente, ter uma lei para aquele local, e essa lei ela precisa de ser para membros, tá? De uma forma separada e para um grupo de uma forma coletiva, tá? E o que eles usaram aí em comum sobre a divisão dos estados? Eles usaram as questões ambientais,
sociais e econômicas. Então, se você perceber, toda essa questão de região, de estado, né, essa questão de município, tudo ali foi dividido por questão ambiental, social e econômica. E assim ficando o mapa do nosso Brasil, contendo ali 26 estados e 27 capitais. Então, eu vou falar para você cada estado e cada capital. Então, nós temos o Acre, capital do Rio Branco. Nós temos Amazonas, a capital é Manaus. Rondônia, capital Porto Velho. Roraima, capital Boa Vista. Amapá, a capital Macapá. Pará, a capital Belém. Tocantins, a capital Palmas. Aqui é a parte norte. Agora nós vamos falar do Nordeste. Maranhão, a capital São Luís. Piauí, a capital Teresina. Ceará, a capital Fortaleza. Rio Grande do Norte, a capital é Natal. Paraíba, João Pessoa. Pernambuco, Recife. Alagoas, Maceió. Sergipe, Aracaju. Bahia, Salvador. Agora nós vamos para a parte aqui do Centro-Oeste. Mato Grosso, a capital é Cuiabá. Goiás, nós temos Goiânia e o Distrito Federal. Mato Grosso do Sul, a capital é Campo Grande. Agora nós vamos falar aqui do Sudeste, ó, onde nós estamos. Minas Gerais, a capital é Belo Horizonte. Espírito Santo, a capital é Vitória. Rio de Janeiro, nós temos a capital Rio de Janeiro também. São Paulo, nós temos o estado de São Paulo e nós temos também a capital São Paulo. A cidade de São Paulo, assim como no Rio de Janeiro, tá? Nós temos o estado do Rio de Janeiro e nós temos a capital Rio de Janeiro, que é a cidade Rio de Janeiro. E aqui na parte do sul, nós temos Paraná, a capital Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis e Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então aqui eu falei para vocês os nossos 26 estados e as nossas 27 capitais. Também usamos abreviatura. E essas abreviaturas nós usamos com letras maiúsculas, né, os nomes, as iniciais com letra maiúscula. E por que nós usamos essas siglas? Nós usamos geralmente em leituras de mapas, de gráficos. Isso é para facilitar a leitura, tá? Então aqui nós temos também as siglas desses estados. Agora nós vamos para uma revisão da nossa aula. Então, nós vimos que o mapa, ele é um retrato reduzido da nossa área. Então, é através do mapa que nós conseguimos dimensionar o tamanho do local e do espaço. Vimos também o ciclo de ocupação, que o nosso país ele veio sendo descoberto, ele veio sendo dividido de acordo com os ciclos econômicos. Também vimos aí que o Estado ele precisa de ter um território, um governo e pessoas, cidadãos vivendo ali naquele local. Vimos também que o nosso país é dividido por 5 regiões, o IBGE dividiu oficialmente nosso país por 5 regiões, com características da questão natural e da questão socioeconômica. E vimos também os nossos 26 estados com as nossas 27 capitais. Agora nós vamos para a parte da nossa atividade. O Brasil foi dividido pelo IBGE em quantas regiões? E por que ele dividiu ele nessas 5 regiões?
Vamos ver. Vocês lembram em quantas regiões foi dividido? Então, nós temos aí, né, Norte, Nordeste, nós temos Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, ele foi dividido em 5 regiões. Vamos escrever aqui. 5 regiões. Mas por que o IBGE dividiu aí em 5 regiões? Quais foram as características? Primeiro, ele dividiu para a questão de governabilidade, para governar mais fácil. Então, vamos escrever aí o motivo. Para facilitar o governo. E por quê? Só para complementar aqui. Por que que ele dividiu? Ele dividiu em quais características? Então, ele dividiu por questão natural e também por questão socioeconômica, ok? Então, aqui nós estamos chegando ao final da nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Entre lá na plataforma, procure lá uma atividade para você fazer com o seu professor também, tá? E para acessar as nossas redes sociais, a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube SMED-GV. Até uma próxima aula, te espero! Tchau!